Olá, meu querido e minha querida, estamos de volta com o nosso curso, uma nova ordem mundial, nova era, sincretismo, essa confusão toda de sincretismo que existe e essa ansiedade do homem de querer governar o mundo. Estamos na terceira aula, então eu e o irmão Henrique Santos Filho, fundador desta obra e missionário, quero convidar você a mandar a sua pergunta, a sua opinião a respeito desse curso pelo nosso WhatsApp. Amados, a terceira aula eu havia dito que nós vamos fazer essa pergunta: como surgiu a nova era? Em um segundo plano, a gente ia falar as novas técnicas de meditação, quais são? Vamos primeiro reportar então como surgiu a nova era. Ela surgiu nos Estados Unidos. O início do movimento está ligado a Helena Petrovna, nascida na Rússia no ano 1831, que naturalizou-se norte-americana em 1874 e faleceu no dia 8 de maio em 1891. Nas suas viagens, Helena Petrovna conheceu doutrinas místicas do Oriente. Era médium espírita e por 10 anos esteve sob domínio de um espírito demoníaco que se dominava mestre cósmico ou espírito cósmico. Essa é a história de Helena. Helena é considerada, então, a fundadora da nova era, porque ela, conhecendo toda a mística de doutrinas do Oriente, deixou-se guiar por isso na sua vida. Segundo a própria palavra de Helena Petrovna, o plano de ação do movimento não partiu dela, mas sim do contato com mestres cósmicos, espíritos, quem sabe. Em consequência, no ano de 1875, na cidade de Nova York, foi fundada então a primeira sociedade teosófica dentro da qual se cultivava o movimento Nova Era, uma sociedade teosófica que ali estava embutido o movimento Nova Era. Uma das doutrinas da sociedade teosófica ensina que todas as religiões são verdades comuns. O teosofinismo, apresentado por Helena Petrovna, é uma doutrina secreta e por esse motivo já é abominado pela Igreja. Porém, partiu de Helena Petrovna a afirmação da existência de poderes divinos latentes no homem. Dizem que o homem é um ser divino, ele é Deus de si mesmo, porque é a essência da sua alma. Afirma também que é possível reinterpretar o cristianismo mediante uma chave espiritual que foi perdida pela Igreja cristã, mas foi encontrada por eles nessa sociedade. Dizem que até o próprio Jesus teria sido esotérico, teria aprendido com os essênios e transmitido os ensinamentos aos seus discípulos prediletos. A sucessora de Helena Petrovna, após a sua morte, foi Anne Besant, sob cuja direção da Sociedade Teosófica, que quer dizer Sociedade da Sabedoria Divina, prosperou e fomentou a expectativa da vinda de um novo Messias. Um novo Messias. Para que isso acontecesse, ela preparou uma jovem hindu, dando-lhe formação em todos os sentidos possíveis. A terceira presidente da Sociedade Teosófica foi a inglesa Alice Bailey, do ano 1880 a 1949, que, tendo emigrado para os Estados Unidos, estabeleceu então nesse país os alicerces da nova era. Ela ficou conhecida sempre como uma sumo sacerdotisa da Sociedade Teosófica. Ela recebia mensagens mediânicas de um mestre de sabedoria que havia vivido no Tibete. Essas mensagens que Alice Bailey recebia pela escrita automática, que se chama psicografia, foram publicadas em numerosos livros em várias línguas, constituindo então a doutrina secreta do prano e obrigatório a determinação para a implantação da nova era. O plano da nova era devia ficar oculto durante 100 anos. Portanto,
Lembre-se de uma coisa que nós falamos agora há pouco. Alice Bailey faleceu no ano 1949. Mas foi então que após ela, em 1975, o plano da nova era dessa nova ordem mundial, já no nosso milênio, deveria ser apresentado a todos os povos. Essa transformação da nova era deverá ocorrer pelas relações entre natureza, que é a ecologia, e a sociedade, entre economia e ciência. Tudo deve se transformar para que haja na Terra uma unidade plena, assim dizem. Deus e o mundo, o espírito e a matéria, o homem e a natureza, o corpo e a alma, o eu e o tu, tudo deverá se tornar uma grande unidade animada de espírito. Terrível, irmão. Mas é um projeto humano, maligno, esotérico, reencarnacionista, que vem de ano em ano, passando de mão em mão, para chegar até os nossos dias. Quais são as novas técnicas de meditação da nova era? A nova era, ela não tem nenhum reparo em misturar formas religiosas de tradições muito diversas, ainda quando há contradições no fundo de tudo isso. Deve-se recordar que a oração cristã se baseia na palavra de Deus. A nossa oração se baseia aqui, na Sagrada Escritura. Centra-se na pessoa, a nossa oração, na pessoa de Jesus Cristo. Leva ao diálogo amoroso de Jesus e desemboca sempre na caridade, na ação de amor ao próximo, mais próximo de nós. As técnicas, então, de concentração profunda e os métodos orientais de meditação acaba fechando a pessoa em si mesmo e impulsionando essa pessoa a um absoluto impessoal ou indefinido e fazem caso omisso do Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa centra-se em si mesma. Ora, então se a pessoa fecha-se em si mesma e me impulsiona ao absoluto impessoal e indefinido, eu rejeito tudo aquilo que eu aprendi na minha história e que eu sei que eu sou um ser vivente graças à graça própria de Deus. Outro momento que a gente tem de técnica na nova era é a yoga. Não leve a mal e nem leve pelo lado pejorativo. A yoga, na verdade, ela é por excelência um exercício espiritual. A yoga, por excelência, é um exercício espiritual e corporal, que nasceu onde? De uma espiritualidade hindu. As posturas, o exercício, ainda que se apresente como métodos, são inseparáveis no sentido próprio do conceito do hinduísmo. A yoga é uma introdução a uma tradição religiosa muito alheia ao cristianismo. A palavra yoga significa união. Deveríamos perguntar então, união com o quê? Não sabemos. A nova era dá muita importância à astrologia, ao horóscopo, ao tarô, ao contato com espíritos. As antigas técnicas de adivinhação e espiritismo sempre provocaram no ser humano curiosidade. Assim que a gente joga o tarô para saber o que vai acontecer com a nossa vida, assim que nós queremos ouvir o horóscopo, queremos ver as cartas, queremos saber o que vai acontecer. É, na verdade, uma curiosidade muito grande, um pecado muito grande do ser humano, que acaba acreditando em coisas que não provêm de Deus. Então, a nova era, ela acabou assinalando um relacionamento do interesse do ocultismo, a magia, a astrologia e a práticas mediúnicas. Nós temos que tomar cuidado com isso. São correntes que pretendem, na verdade, adotar ao homem de poderes mentais, espirituais, sobrenaturais até, e colocar o homem como dono absoluto do seu próprio destino. Quer dizer, eu sou dono, eu vejo nas cartas, eu escuto o horóscopo. Eu lembro uma vez que eu tinha um programa religioso, e antes do meu programa religioso, na rádio, eu costumava ter um programa popular, e o último momento era que o locutor lia o horóscopo do dia. E uma vez, já que era ao vivo, eu estava ali no estudo aguardando a minha hora,
Quando observei que ele pegou um jornal já dobrado, de 3 dias atrás, e leu o horóscopo como fosse para aquele dia, porque ele estava sem elementos. E nós acreditamos nisso. A audiência é muito grande. Ora, meu querido, minha querida, quando nós centralizamos em nós como donos absolutos do nosso próprio destino, nós definimos o que vamos viver. Temos que ter muito cuidado com isso. A nova era, ela acaba apagando as distinções entre a matéria e o espírito, entre o real e o imaginário. Ela apaga isso. Ela acaba apagando também a distinção que há entre o possível e o impossível. Mas nenhum esforço da nova era conseguirá conciliar ocultismo, esoterismo e espiritismo com a fé e a vida de um bom cristão. Vou repetir, nenhum esforço que a nova era faça, ela vai conseguir conciliar ocultismo, esoterismo e espiritismo com a nossa fé cristã. De alguma forma, pode-se chamar como produtores dessa nova era, desde a bruxinha que faz limpeza na pirâmide do Sol, até as famosas personalidades no meio de comunicação que se dedicam a temas de esoterismo, seja ele com objetivo popular, seja ele com objetivo de consumismo, né, o esoterismo. Há algumas organizações no mundo que também operam na América Latina. Veja bem, a Sociedade Teosófica, que foi fundada em Nova York no ano 1875, pela Rússia Helena Petrovna, como eu já disse, espírita e médium, a sua doutrina é uma mistura de espiritismo, ocultismo, princípios gnósticos, espiritualidade oriental. As crenças principais da sociedade incluem reencarnação, a comunicação com mestres desencarnados, a yoga, através da yoga, da astrologia. Temos também outra organização da nova era chamada Acrópolis, que foi fundada em 1957 na Argentina, por Jorge Ângelo. É um grupo de ocultista agnóstico inspirado principalmente nos escritos de Helena. É uma mesclagem, uma mistura de conceitos e pensadores antigos. Ora, seus membros buscam um estado superior através de sugestivas cerimônias de iniciação e utilizam de muitos símbolos e ritos típicos de grupos paramilitares. Ainda um outro meio de organização, o controle mental, fundado em Laredo, no Texas, no ano de 1966, por José Silva, consiste em cursos breves de técnica de controle interno e alcançar sobre a consciência o domínio total dos seus estados mentais. Ora, nós temos muitos cursos daí que nós podemos buscar isso. O método contém elementos de espiritismo e sutil levar seus praticantes ao panteísmo. Uma mistura tão grande. Na verdade, maneja muitos conceitos fundamentais da nova era e centra a esperança da salvação nos próprios poderes mentais do homem. O homem não pode salvar-se a si mesmo, mas o básico é isso, o homem é Deus. Apesar do fato de muitos dos mestres do método falem numa linguagem cristã e assegura aos seus adeptos e crentes que o método ajudará a sua vida espiritual, não podemos esquecer que há elementos substanciais do programa incompatíveis com a fé cristã. Ultimamente, segundo notícias recentes, a organização Silva no México tem se dedicado a arrecadar assinaturas de sacerdotes e monjas que aprovam o método para facilitar
a promoção do método dessa organização abusiva nos âmbitos católicos, seja em seminários, instituições religiosas, comunidades cristãs, de leigos ou irmãos. Nós temos também aqui, num outro momento muito importante, que se trata da meditação transcendental. Foi criada e lançada no mundo em 1958 por Maharishi Yogi, na Índia, mas só se tornou popular em 1967. Publicidade que foi movimentada através dos Beatles, de artistas famosos, na contracultura da década de 60. A doutrina da meditação transcendental, irmãos, nasce do hinduísmo em busca de iluminação da consciência pela reflexão pessoal, mediante a repetição de mantras. O que são mantras? Palavras sagradas, ritos religiosos implícitos nos ensinamentos da meditação, são a rejeição, na verdade, das essências do cristianismo. Ora, nós sabemos que essa doutrina da meditação transcendental, ela faz com que, através de palavras repetidas, que são chamados mantras, e até no cristianismo tem isso, quando você vai rezar um terço, em vez de rezar as Ave-Marias, a gente acaba repetindo, e padres faziam isso pelos meios de comunicação. Isso vai penetrando na nossa mente. Mantra é para isso, a gente repete várias vezes a mesma coisa. Isso é mantra. Pode ser sagrado ou não, mas é mantra. A Grande Fraternidade Universal, fundada em 1948 em Caracas pelo francês Serge Renaud, que era muito ativo nos grupos da teosofia, astrologia e maçonaria, é outra também doutrina da nova era, que entra no meio dos cristãos. Ora, sua doutrina da Grande Fraternidade Universal se baseia em práticas astrológicas, esotéricas, ocultistas e afirma que todas as religiões são iguais, ainda que favoreça crenças práticas de hindu. Apresenta o sincretismo religioso que apela a uma ciência superior. Ainda temos outro meio de infiltração, que é a Igreja da Ciência Dianética, fundada em 1986. Temos ainda associações que muitas vezes estão aí pregando, através dessas várias frentes de trabalho humano, né? Pessoal, que o homem pode ser Deus, que em reencarnação e as experiências extra-corpo seria parte da doutrina dessa seita também, a Igreja de Cienciologia Dianética. Ora, essa grande igreja, então, foi definida como seita destrutiva, biloculosa, e sustenta muitas associações no mundo de caráter pessoal e humanitário, para alcançar maior aceitação na sociedade. Por isso, Comissão Cidadã dos Direitos Humanos, NACONOM e tantas outras que a gente sabe e pode ter por aí que não temos conhecimento. Na verdade, meu querido e minha querida, é tanto balbúrdio, tanta falação, de que vão se criando as normas, o homem tem que apalpar, o homem tem que pegar, o homem tem que entrar em si mesmo, sabe? Uma coisa, você tem que entender, eu deitar numa cama, bem acomodado numa cadeira, respirar fundo, com um dia agitado, um dia perturbador, respirar fundo várias vezes, aspirando pelo nariz e expirando pela boca, sentindo meu corpo até dar sono nesse momento, esse autorrelaxamento mental, físico e espiritual. Outra coisa é eu me submeter a entidades, a coisas espirituais do espaço, né? A reencarnações e a confiança que eu posso mudar a mim mesmo. Eu não preciso de Deus. Todas as religiões acabam falando o nome de Deus Pai Criador e Jesus Cristo, Senhor e ressuscitado. No entanto, nós queremos saber e estamos preocupados aonde vai se fechar isso. Qual é o motivo de que vai até o ponto para fechar isso? Quando nós tomamos conhecimento de várias entidades que existem, Provida,
controle mental, esoterismo, igreja messiânica, Sheikhanoe, yoga, né? Alguns trabalhos de psicologia que envolve o espírito da pessoa, que ela pode resolver o problema que teve de seu pai, que já morreu, da sua mãe, para ser mais feliz. Todas essas situações vai fazendo com que nós, então, nos sintamos bem, entre aspas, achando que essas técnicas podem mudar o nosso proceder. Bom, você pode até dizer, pode acumular algumas coisas, pode nos trazer alguma luz de coisas que nós não conhecemos, mas mudar não. Só o que muda, o ser, meu ser, o seu ser, o ser de uma pessoa humana, é realmente a fé. Saber esperar as demoras de Deus, saber realmente confiar que existe um ser supremo ressuscitado, um caminho que me leva de volta ao paraíso que eu perdi, que existe um caminho estreito onde eu deixo tantas coisas para encontrar minha felicidade. A minha felicidade não está dentro de mim mesmo, não está no dinheiro, não está na posição, não está no meu emprego, não está na minha autoridade, ela não está em nada, porque quando envelhecemos, quando a doença nos pega, não somos mais nada. Nada, não somos mais nada. Só temos Deus. E se nos permitirmos, e o mundo está tirando Deus do coração do homem, fazendo com que eu seja levado, e você também, acreditar que tudo você pode, sem pegar a segunda parte desse versículo que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, tudo você pode, em si mesmo, é uma desgraça muito grande. Porque na hora que vier o sufoco do último suspiro, você não conseguirá fazer o próximo. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece, o que me deu o sopro da vida, naquele que me dá paz, naquele que me dá sabedoria. Eu preciso de Deus, eu não controlo a minha vida. Você sabe, eu quero dizer que uma frase muito grande. Há grandes homens estudados, de grandes universidades, ocupando cargos tão importantes, que eles conseguem administrar uma grande empresa mundial, conseguem administrar milhares de empregados, conseguem administrar um país, mas eles não administram si mesmos. Não conseguem ser administradores do próprio ser. Reagem. E mais, se nós quisermos aprofundar um pouquinho mais, quando vem um tipo de uma doença que você não pode controlar nem seu intestino, você tem que sair correndo. De que adianta, então, se você não pode controlar a si mesmo, se você não administra você mesmo? Eu preciso de Deus para a minha transformação, para a minha conversão, para a minha cura, para que eu tenha realmente o caminho da verdade na minha vida, que eu tenha o caminho de tudo aquilo que Deus me dá. Nós vamos entrar na quarta aula sobre os ciclos astrológicos e a era de Aquário. E vamos procurar, então, caminhar sobre esse perigo que é a nova era em nossa vida. Quais são os processos de transformação das pessoas? Quais são os passos para que eu entre no movimento nova era, nesse estado de uma nova era, na New Age, ou seja, assim. Prepare o seu coração, comunique-se conosco e vamos juntos, aprendendo cada vez mais, para que sejamos homens, então, realmente cristãos. Eu nem digo religião, digo cristãos, seguidores de Jesus Cristo, para que nós entendamos. Seremos como éramos na antiguidade, seremos até o fim desse mundo, na volta gloriosa de nosso Senhor, nesse espírito, nesse movimento de confusão, que não precisamos de Deus. Deus te abençoe e te guarde até a nossa quarta aula, em nome de Jesus.